Boa noite para todos vocês, me prazer recebê-los e vamos continuar com o nosso trabalho em torno do Seminário 10 de Lacan, a Angústia. Aliás, eu me lembro de ter lido um pequeno texto, um parágrafo, em que alguém perguntava para Lacan: o senhor acha que esse tema promete muita coisa? O senhor tem muito o que falar a respeito da questão da angústia? E parece que está prometendo, parece que nós estamos compreendendo a angústia com um outro olhar, porque antes se via como apenas um afeto. Oi, minha querida Débora, que prazer vê-la. Então, nós sabemos que não é um simples afeto, porque é uma estrutura. E hoje eu dei o nome de Angústia, o Real do Gozo. Foi o nome que eu dei. E primeiro eu gostaria de lembrar que nós vamos usar essas informações, a questão do cogito borromeano no sujeito, né? O nó borromeu de Lacan. Lacan começou a sua carreira trabalhando com o real. R é um aro que representa o real. Isso na psiquiatria, né? Depois ele passou para o campo do imaginário, né? Para o I. R-S-I, ele começou no R. Depois ele passou para o I, o imaginário, que seria a questão do discurso da imagem da criança no espelho, né? Esse processo de visualização do eu, a sensação de ter um eu, que ocorre em torno dos 18 meses, 1 ano e meio de idade, em que a criança olha para o espelho e sabe que ali se trata do seu sujeito, né? Então isso é o imaginário. E finalmente temos o simbólico. A palavra simbólica é uma palavra que vem do grego, quer dizer soma de pequenas partículas para formar uma unidade, né? Então o simbólico é realmente aquilo que está na grande estrutura do nosso sujeito, né? Na grande estrutura do nosso sujeito, o simbólico, né? A neurose, por exemplo, está na esfera do simbólico, com alguns distúrbios, é claro. E temos o Lacan no seminário 23 dele, é o Les Symptômes. Ele lança o quarto aro. São pequenas arames ou cordas redondas, uma ligada na outra. Se uma se descolar, tudo se desmorona. Então é uma espécie de aparelho psíquico que Lacan montou, o real, simbólico e imaginário, né? E ele criou o quarto aro, que é o Les Symptômes. Então temos o real, simbólico e imaginário, e o quarto aro, que é o Symptômes, com T-H-O-M-E, Les Symptômes, né? Que na verdade foi no seminário 23 estudando o caso de James Joyce, né? Então ele diz que a estrutura do nó borromeu, aí ele fala no chaîne, a cadeia e o nó. Então o nó borromeu, como uma estrutura de sujeito, se tornou mais forte, mais poderosa, na medida em que ele colocou o quarto aro, que é o Les Symptômes, ok? A insistência no conceito de angústia, né? Trata-se de um estado psíquico. Estamos vivendo no nosso dia a dia, subitamente somos acometidos de uma angústia aguda. Na psiquiatria se chama ansiedade, mas na psicanálise e na filosofia nós chamamos de angústia, que é angoisse em francês, que é Angst em alemão, né? Angst também no dinamarquês, na língua de Kierkegaard. Então, subitamente, nós somos acometidos por essa angústia sem outros sintomas, mas que é uma dor muito, muito forte, uma dor psíquica, né? Então, nós somos acometidos por essa angústia e outros sintomas não aparecem, às vezes, juntos, né?
é um aviso. Na verdade, a angústia é um sistema de comunicação que avisa que há alguma coisa na estrutura inconsciente do nosso sujeito que precisa de ser olhada e que precisa de ser cuidada, ok? Então trata-se de um estado psíquico muito além da razão, está muito além da razão, porque ele não traz muitos sintomas, a angústia não traz muitos sintomas, né? Da razão ou daquilo que Hegel chama o espírito subjetivo, que é o espírito em alemão, Geist, né? Ele fala no espírito subjetivo, no espírito objetivo, no espírito absoluto, na obra dele que é Die Phänomenologie des Geistes. Geistes quer dizer espírito. Espírito não é alma no sentido espiritual, mas no sentido psíquico. São os movimentos do mundo. Espírito subjetivo, espírito objetivo e espírito absoluto. A angústia tem a capacidade de ocasionar a dissolução da estrutura dos afetos. O angustiado, ele não sente outros afetos, como ira, etc., profunda tristeza, depressão. Ele fica mais amarrado na questão da angústia, ok? Visualize a angústia como um produto do real Borromeu. Então, por que nós falamos que a angústia é do campo do real? A gente colocou real do gozo, real, poderíamos colocar também real do desejo, mas quando o desejo rola é porque rolou bem a questão simbólica do complexo de Édipo, então não há motivo para a gente dizer. Agora, o real é aquilo que nós não sabemos o que significa, que sentido tem. E a angústia, quando ela aparece, ela é um grande real. E nós temos que entrar com a linguagem, que a linguagem, quem é? É o parletre, é o sujeito da fala, que é o analista, entrar com a linguagem para tentar descobrir o que é que a angústia está mandando dizer. Que coisas temos que procurar. E aí o paciente começa a falar e aí nós começamos a perceber o que acontece. Uma paciente que faz análise comigo há 3 anos, que teve problemas graves com a figura do pai, que não vale a pena, nós não vamos citar aqui. Ela nunca teve angústia durante todo o processo analítico dela, ainda continua em análise, mas ela teve uma angústia aguda e que nós percebemos que se trata da pulsão de morte, que está bastante concreta e difundida, universalizada no Brasil e no planeta, né? Então, essa pulsão de morte poderosa fez com que determinados acontecimentos da vida passada dela, da infância para cá, voltassem. E fizemos algumas sessões, revivemos tudo que nós já conhecíamos na análise dela, no discurso, e ela melhorou rapidamente, ficou muito bem, muito bem. Essa angústia não evoluiu para nenhuma outra coisa. Foi uma comunicação, foi um aviso, foi uma advertência, ok? O tempo real da angústia. Em seu surrealismo, eu acho que essa imagem não está, mas quem já viu a obra de Salvador Dalí, ele tem os chamados relógios moles, né? Aqueles relógios moles de Salvador Dalí, que era da escola do surrealismo, ele vivia na França, né? Bem conhecido do público das artes. Ele fala da inexistência do tempo. Quando ele coloca aqueles relógios moles, o tempo não existe como algo do mundo objetivo, do espírito objetivo. O tempo é alguma coisa que está no nosso interior, que está no nosso consciente e no nosso inconsciente, o tempo, né? Então ele fala da inexistência do tempo com aqueles relógios moles. Talvez tenhamos algumas clepsidras, que eram um recipiente de água que é usado na Grécia Antiga, para dizer ao orador da assembleia, da eclésia, você tem tanto de água para discursar sobre o seu tema, né?
O sujeito que busca o psicanalista naquele momento vive uma dissolução da temporalidade existencial. A angústia, quando ela aparece agudamente, ela dissolve o sujeito sofre, inclusive com sintomas corporais, como no tórax, compressões torácicas especialmente, ele sofre, o sujeito, mas ele não tem, frequentemente ele não tem outros sintomas, como eu coloquei anteriormente. Então, na verdade, a angústia, ela é uma estrutura, ela tem significantes, ela tem pulsão, ela é uma estrutura muito complexa, e é dessa forma que nós deveríamos pensá-la. Intemporalidade existencial, né? Ok. Eu cogito. Eu peguei o tema, a frase do René Descartes, o filósofo francês, cogito ergo sum, ego cogito ergo sum, penso, logo existo. Aí eu coloquei, eu cogito. Eu não penso melhor. Eu, em grego, quer dizer melhor, né? Daí vem a palavra eudemonia, felicidade, etc., né? Então, eu não penso melhor, logo, eu não existo. Ok. Eu estou dizendo que se eu não pensar de maneira adequada, se eu não tiver uma cogitância, uma racionalidade, uma razão adequada, eu não vou existir. Existir é ser para si, ser para o outro, né? É um ser em si e um ser para o outro. An sich sein e für sich sein, né? O angustiado tem uma enorme dificuldade para o pensamento. No momento da angústia, ele tem uma dificuldade muito grande de pensar. A sofrida liturgia do sujeito angustiado, tão sofrida quanto a que foi descrita por Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, que escreveu obras como O Conceito de Angústia e também O Desespero Humano, né? Os nomes em dinamarquês são Begrebet Angst, o conceito de angústia, e Sygdommen til døden, a doença que leva à morte, mas traduziram para o português como o desespero humano. Ele foi o primeiro filósofo, vamos dizer, existencialista da Europa, né? Que viveu na Dinamarca, e que fez uma tese de doutorado sobre a ironia dirigida diretamente a Sócrates, né? O tempo psíquico em dissolução clínica do sujeito, né? Então a gente percebe que há uma desorganização clínica no momento que a angústia invade o sujeito. Isso é importante que nós tenhamos em mãos e na nossa mente o tempo todo. O real e sua crueldade na angústia. Momentaneamente, no período agudo, quando a angústia se instala, às vezes se chama de ansiedade, como eu falei, na psiquiatria chamam de pânico também. Esses casos chamam-se de síndrome do pânico também. Mas a angústia, ela é mais sofisticada historicamente, filosoficamente, na sua estrutura de estudos, na estrutura que os filósofos, os pensadores trabalharam com ela. Principalmente os filósofos existencialistas trabalharam profundamente a questão da angústia. Momentaneamente, no período agudo, temos fenômenos que nos chamam a atenção. Quais são? A invisibilidade dos significantes. O sujeito fica vazio de significantes. Meu Deus, o analista que não tem experiência vai dizer, o que eu vou perguntar? Ele não tem nada para dizer, mas tem. O analista começa como ser da fala, como parletre, sujeito falante, né? E as coisas vão se abrindo e aquela obscuridade, aquele mundo fechado vai sendo iluminado. A iluminação aparece e nós salvamos o sujeito da escuridão em que ele se encontra num quadro de angústia.
Recebi há alguns meses, ela já terminou a análise comigo, ela tinha uma angústia muito grande e evoluiu para a ideia de suicídio, mas foi tratada analiticamente e com a ajuda de algum fármaco e ficou bem, está ótimo. O desmembramento da estrutura de significantes. Então veja, o nó Borromeu, real, simbólico, imaginário, a estrutura nodular. E o significante S1, S2, Sn. O significante, visto a cadeia de significantes associada ao nó Borromeu, que são 3 nós ou 4 nós enlaçados, isso forma uma estrutura que mantém o sujeito dentro do seu equilíbrio, na nossa existência. Mas nesse momento do ataque agudo de angústia, as coisas se desmoronam, se desorganizam e nós passamos a ser atacados por um grande real. Nós não sabemos o significado das coisas. Nós não sabemos o que significa cada coisa que está ao nosso redor. Temos consciência, claro, vemos o copo, mas eu não sei o que o copo representa para mim, tá certo? Quem o analista recebe no seu set? Desprestígio dos sintomas. O angustiado, ele não tem quase sintomas, né? Na dialogia entre psicanálise e analisando, percebe-se naquele agudo momento algo muito bizarro. A angústia fala e fala, quando o analista começa a falar. Mas não temos outros sintomas, são muito pobres, né? Como nós temos na estrutura psicótica, na estrutura neurótica, vamos dizer, bem organizada, bem estruturada, nós temos sintomas de grande importância e de grande diversidade, uma grande diversidade de sintomas, né? Os demais sintomas entram em silêncio, eles são silenciados, né? Como se fosse uma liturgia da dor psíquica. Temos que ter uma dor psíquica que pode ir para o corpo. A angústia, ela se manifesta muito na região retroesternal, na região torácica, né? E em outras partes do corpo não tanto, né? Então nós temos essa liturgia da dor psíquica, que é a angústia, e que nós devemos estar muito atentos ao primeiro sinal, procurar o analista, o psiquiatra, né? O psiquiatra vai receitar um fármaco, o analista vai escutar, vai fazer a escuta flutuante e nós vamos descobrir o que é que está se passando, o que está na esfera do inconsciente, que ainda não houve a repetição, não retornou do inconsciente como forma de um sintoma, ou retornou no passado se é uma tranche, uma reanálise, como foi uma paciente que eu tenho, em que nós fizemos uma reanálise, né? Nomeações clínicas. Esse momento agudo da angústia encena uma grande dor corporal, isso nós já falamos, torácica em geral, um isolamento do sujeito no Innenwelt, no mundo interior, um mundo obscuro, fica muito escuro, e no Umwelt, um mundo ao redor, um mundo interior. O mundo não são coisas materiais, são as pessoas. Se temos o mundo interior, estou sozinho, não tem mais ninguém, eu estou com um mundo muito difícil. Agora, se ao redor eu tenho outras pessoas, eu estou com um mundo mais agradável, o mundo ao redor. Se há uma fala que o salve desta grave dramaturgia, o analista como parletre, sujeito da fala. É o analista, é quem vai salvar o sujeito nesse momento, né? Missão do parletre. O parletre vem da união do verbo parler, falar em francês, com être, que é o ser. Parletre, o ser. E a tradução é o sujeito da fala, parletre. A missão do analista é a utilização do discurso do mestre. Claro, o discurso do mestre dá origem a todos os outros discursos que nós já falamos neles, né?
discurso do universitário, discurso do mestre, discurso da histérica, o discurso do analista e até o discurso capitalista, né? Quando muito, uma dor torácica clinicamente é muito frequente. A separação simbólica do corpo e do espírito subjetivo entra em colapso. Então, às vezes, você não consegue fazer uma separação clara da sua corporeidade como algo simbólico, né? E o seu psiquismo, a sua espiritualidade. Espiritualidade no sentido psíquico que nós estamos colocando, não como conceito religioso, né? A angústia não é objectlos. A angústia não é objectlos. Essa palavra alemã é de Freud. Essa afirmação é de Freud. A angústia não é sem objeto. Objectlos é sem objeto. Avisa de que algo está correndo, algo está acontecendo na esfera do inconsciente. Poderíamos falar de Objektlosigkeit, que seria a questão da objetalidade. Então, sem objeto ou objetalidade. Então, tem uma objetalidade significante, o Novo Romeu e outras coisas que estão recalcadas, que estão denegadas ou que estão, obviamente, foracluídas, que nesse caso eu estou falando da psicose, mas que está tudo sob controle, mas subitamente as coisas voltam, né? Onde está o objeto da angústia, se é que ele existe? O objeto da angústia é o Santom, representado pela letra sigma. Então nós colocamos aqui o objeto da angústia como o quarto aro, também. O quarto aro, ele representa o Santom, não é o sintoma. O sintoma é aquilo que nós percebemos, porque retornou, o recalcado, o denegado retornou, o foracluído retornou. Agora, o sintoma não, é uma estrutura, é um aro, um quarto aro, né, que realmente vai melhorar a estrutura do sujeito. E Lacan estudou no Seminário 23 a vida do James Joyce, do escritor irlandês, né? Ele até perguntava se ele era louco, né? Ele até ele era louco, mas ele não era. Ele teve um pai absolutamente desequilibrado, praticamente ele teve uma foraclusão do nome do pai, mas ele arrumou alguma coisa para servir de estrutura que segurasse o psiquismo dele para que ele não alucinasse e não delirasse, não tivesse discursos delirantes e alucinatórios, que foi a literatura, né? Ele escreveu obras como As Memórias de um Jovem Escritor. Ele escreveu também Ulisses, uma obra inspirada na obra de Homero, né? Ulisses, ele escreveu. E ele escreveu também Finnegan's Wake, uma obra que ele escreveu em 50 línguas diferentes, misturadas, né? E o seu secretário saía procurando línguas para ele utilizar, para ele escrever Finnegan's Wake, que até hoje a gente não sabe o que significa, o que significa Finnegan's Wake, né? A gente não sabe o que significa. A gente lê com muita dificuldade, mas não é fácil compreender o nosso James Joyce, ok? Então, na verdade, a literatura é uma suplência, assim como as artes é uma suplência, o teatro e outras atividades podem servir de suplência, né? Eu tenho uma paciente que ela foi abandonada, ela foi rejeitada pela mãe, e o pai abandonou, sumiu da vida dela, e ele volta só quando ela tem 35 anos de idade, ele volta. Eu perguntei, o que você sente quando seu pai volta a te ver de 15 em 15 dias? Ela disse, bem, eu acho bom, eu gosto que ele venha me ver, né? Então esse pai não é o significado do nome do pai, lacaniano, mas é uma suplência, é uma estrutura que ajuda
a manter a estrutura dela, né? E principalmente vai nos ajudar de alguma forma dentro do processo psicanalítico, né? Essa suplência. A lógica borromeana de Lacan. Esse nome Borromeu todo mundo sabe, né? Que o Lacan buscou do matemático Guibot, era um símbolo que era utilizado por 3 famílias milanesas políticas, 3 famílias políticas, 3 aros, né, um ligado ao outro. Se um saísse, os outros despencavam, né? Então foi inspirado nessa simbologia que ele utilizou esses 3 aros, depois passou para 4, para criar o nó Borromeu, que é uma estrutura que realmente ajuda a sustentar o sujeito em todos os paraísos, em todos os purgatórios e todos os infernos pelos quais passa ao longo da existência humana, né? Nós temos uma das coisas mais complexas que nós temos é o complexo de Édipo, né? O complexo de Édipo, que é um processo universal, é necessário, ele tem que existir, os amores parentais, o amor da mãe, o amor do pai, mas há um momento que a castração tem que rolar. E a castração é uma origem de angústia. Se ela não foi feita com uma linguagem simbólica, diplomática, adequada, em que os pais saibam falar com os seus filhos para fazer a castração, né? Ok? Simbolização. Lacan apresenta uma temporalidade no estudo do real simbólico imaginário. Simbolização do imaginário, o estádio do espelho. Eu até já falei disso. A simbolização do imaginário, o estádio do espelho de Lacan. A criança olha para o espelho, só com 1 ano e meio de idade que ela vai saber que aquela imagem que ela vê lá é a sua pessoa, é o seu eu, moi, e por trás está o eu G, que é o sujeito do inconsciente. A imaginalização do simbólico, as coisas simbólicas podem ter imagens e podem não ter imagens, né? E a utilização do simbólico para uma leitura em furos do real. O real não é aquilo que nós não damos conta de compreender. É aquilo que está na incognoscibilidade. E eu vou falar do filósofo alemão Kant, que ele tem uma nomenclatura em que ele fala do real. O real é aquilo que... E o máximo que nós podemos compreender do real é utilizando o simbólico, fazer buracos no real para que nós possamos aliviar a carga do não compreender, a carga do não ser, a carga do não conhecimento ou a incognoscibilidade, né? Utilização do simbólico para uma leitura de furos no real. O chinô, essa palavra chinô, é chinô, chene, é a união da palavra chene, quer dizer cadeia de significantes, e nœud quer dizer o nó. Então a cadeia de significantes e o nó formam uma estrutura borromeana. Uma estrutura borromeana. Quais são? O R é equivalente ao real. Nós já falamos bastante. É um topos de silêncio e carência de significados, esse real. No pensamento kantiano, nós entendemos melhor as coisas. Kant foi aquele filósofo que pegou o empirismo da filosofia grega e uniu-se com o idealismo da filosofia alemã. Aí ele diz, não, nós não podemos ter a Aletheia ou a verdade só pelo pensamento, que era o pensamento alemão, a filosofia alemã. E também nós não podemos ter a verdade ou a Aletheia só olhando objetos materiais. Eu não sei, os filósofos empiristas ingleses do século XV, XVI, eles diziam, eu não sei se o sol vai nascer amanhã, eu não posso criar uma teoria sobre o sol. Mas Kant diz, não, nós temos a intuição,
a entrada da representação do fenômeno em nós, temos o entendimento, o segundo nível, o terceiro que é a razão transcendental, né? Então nós temos esse aparelho psíquico, né? Então nós estudamos o fenômeno com esse aparelho psíquico que nós temos, estudamos o fenômeno. Mas chega um ponto que o conhecimento pode ser infinito e nós chegamos no campo da incognoscibilidade. A incognoscibilidade, a incapacidade de conhecer, e que ele chamou de númeno. Kant chamou de númeno. Então o númeno é na verdade uma representação do real na filosofia do filósofo alemão Immanuel Kant. E ele coloca, é importante que ele muda completamente, ele associa o idealismo alemão com o empirismo inglês e diz, não, nós temos que ter um contato com a realidade, um vínculo com a realidade para nós termos a alectia. A alectia é a verdade em grego ou a verdade em latim, como queiram dizer. Mas se fala tanto a palavra verdade hoje no mundo contemporâneo, principalmente eu acho que em nossa nação se fala muito, se tornou uma palavra tóxica. Então é melhor falarmos em alectia, que é o desencobrimento das coisas, das camadas, para que nós possamos conhecer aquilo que tem, entre aspas, um sentido de verdade, né? Aliás, a palavra verdade no Brasil tem outro nome agora, tem outro nome, eles botaram um nome em inglês, né? Botaram fake é um nome em inglês, não é mais nem o latino e nem é mais o grego, né? Então o R é o equivalente ao real, é um topos, um lugar de silêncio e carência de significados. No pensamento kantiano aprendemos melhor, já falei, a intuição, por onde a representação do objeto entra. O entendimento, a compreensão se estabelece. Já há um processo abstrato de pensamento. E a razão superior, eu disse isso antes. É assim que estudamos o fenômeno, ficando como um número que é incognoscível. Então nós temos o phenomena, aquele que brilha para nós, e temos um número que é aquilo que nós não damos conta de saber, de conhecer, e que é o real. Na psicanálise tem a nomeação de real, Lacan nomeou como o real. O incognoscível é o real. Se pensamos a angústia como o real, ela tem um lado incognoscível, né? Também a angústia tem um lado cognoscível, e nós podemos observar isso no trabalho do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, autor do conceito de angústia e o autor da doença que leva à morte. Não a morte física, mas a morte psíquica, como sendo a angústia, né? Os outros elementos fundamentais do real. Os afetos, os objetos em si, ou os entes que não são Dasein, podem ser parte do real. O Dasein somos nós, porque temos uma estrutura de pensamento. A facticidade, o ser lançado para a morte, o primeiro elemento, a existencialidade, onde nós coordenamos nossa existência pessoal, e temos também a decadência, né? Onde temos a questão do ser autêntico e do ser inautêntico. O ser inautêntico é aquele que vive no falatório vulgar do mundo. O ser autêntico é aquele que pensa de maneira mais elevada, mais superior, né? Quando ele vai ao analista, ele pensa de maneira superior. O analista pensa de maneira superior e vai ajudar a compreender melhor do que esse falatório do mundo, né? Que em espanhol se chama habladuria, né? É habladuria? Tem alguém aqui que é professor de espanhol. No trágico da Angu, a inconsistência do Noble Romeu. Quando ele está desestruturado, nós já falamos, o nó mais a cadeia de significantes. No trágico da angústia, o Noble Romeu se desfaz temporariamente, enfraquece o simbólico e o imaginário, e o real comanda a obscuridade do seu sentido.
no enfraquecimento transitório do Novo Romeu, nós temos a permanência do real e o simbólico e o imaginário se enfraquecem e as coisas se tornam mais complexas para o sujeito, ou para aquele que vai olhar, ver o sujeito, ou que vai interpretar o seu discurso. Ok? L'être et le néant, o ser e o nada. Esse é o título, eu botei, é o título de um dos livros de Sartre, né? O ser e o nada, que é praticamente uma repetição do que Heidegger escreveu na sua obra Sein und Zeit, Ser e Tempo, né? A angústia desestrutura a estrutura do sujeito, né? A angústia. A angústia é uma morte psíquica transitória. Silêncio, sem se compreender, né? Não se compreende. É uma morte psíquica transitória quando um importante número de elementos da saúde mental ficam imobilizados, não cumprem com as suas funções. O Novo Romeu, por exemplo, não funciona bem. O real invade avassaladoramente o sujeito e enfrenta-se o nada. Aí que o analista tem que ser o ser falante, o analista tem que ser o espírito objetivo. Isso eu estou usando uma linguagem hegeliana, que vai ajudar o paciente que entrou nessa situação a sair dessa situação, se livrar da angústia e recuperar o seu aparelho psíquico. Lacan fala, vamos ver aqui tem um caso clínico que ele apresenta que é bem interessante. Graças a Freud temos o ponto de clivagem. Clivagem é a divisão, né? É a divisão do sujeito. Nós temos o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, né? Só isso já é um milagre, isso que Freud fez. Isso é Lacan que está falando. Graças à percepção ultra precoce que Freud teve de seu caráter essencial, Freud se compreendeu, fazendo inclusive a sua autoanálise, né? Com a ajuda de Dr. Wilhelm Fliess. Com a morte do pai, ele percebeu o quanto ele competia com Jacob Freud pelo amor de Amália Freud, a sua mãe, né? Só isso já é um milagre. Graças à percepção ultra precoce que Freud teve de seu caráter essencial, o caráter de Freud, dispomos da função da castração, que Freud trabalhou a sua própria castração com a ajuda do Dr. Wilhelm Fliess, né? E a castração é um processo de rotina como saída para o complexo de Édipo, né? A castração por um mestre castrado, por um mestre que tem a ética necessária e suficiente para fazer esse processo. Normalmente, a Melanie Klein diz que o complexo de Édipo começa aos 6 meses, mas Freud achava que começava com 2 anos, 3 anos, né? Mas enfim, eu acho que começa realmente aos 6 meses mesmo, né? Porque o bebê na Lang, ele não reconhece o pai até os 4 meses. Dos 4 aos 6 meses, o pai já é uma terceira idade, é uma terceira pessoa, vamos dizer, ele passa a ser ele, o bebê, a mãe passa a ser a mãe, aquela fusão desaparece e tem o pai. Então já funda uma trilogia, a tríade, vamos dizer, do complexo de Édipo, né? Quanto ao orgasmo, é interessante isso aqui, tem uma relação essencial com a função que definimos como a queda do que há de mais real no sujeito. Os que têm experiência como analista aqui, será que não tiveram testemunho disso em mais de uma ocasião? Quantas vezes lhe terão dito que um sujeito teve... Esse caso é interessante aqui, viu, gente? Preste bem atenção. Um estudante, um paciente, deve ter sido paciente de Lacan ou de algum amigo dele. Quantas vezes lhes terão dito que um sujeito teve, não digo forçosamente seu primeiro orgasmo, mas um dos primeiros, no momento em que precisava entregar com pressa a cópia
de uma redação. Um estudante tinha que entregar apressadamente a cópia de uma redação e ele tem um orgasmo nesse instante, uma ejaculação. Estava profundamente angustiado. Né? Então, quantas vezes lhe terão dito que o sujeito teve, não digo forçosamente seu primeiro orgasmo, mas um dos primeiros, no momento em que precisava entregar com extrema pressa a cópia de uma redação, ou um desenho que precisava terminar rapidamente, e aí ou é colhido sua obra, aquela que era essencialmente aquilo que era essencialmente esperado dele. Alguma coisa tem de lhe ser arrancada. É a coleta das cópias. Nesse momento, ele ejacula. Ejacula no auge da angústia. Falam-nos da famosa erotização da angústia. Será que há erotização da angústia? Seria um masoquismo, talvez? Seria um masoquismo? Seria um sadismo? Um masoquismo nesse caso aqui, né? Então, será que há uma erotização da angústia? Pergunta Lacan. Não será necessário primeiro saber que relações têm angústia com Eros? Nós não temos que saber a relação da angústia com Eros? Nós temos que saber isso. Tem alguma coisa? Né? Ele pergunta, Lacan. Tentaremos iniciar da próxima vez, diz Lacan, o estudo das vertentes da angústia, respectivamente do lado do gozo e do desejo. Ele quer estudar a angústia em conexão com o gozo, que é alguma coisa da esfera da não castração, e do desejo, que é da esfera da castração. Ele quer um estudo nesse sentido. A questão, o gozo não é eros, o gozo é la jouissance, né? Agora o eros sim, é aquilo que passou pelo processo castracional e a sexualidade e a pulsão arcaica, selvagem, foi civilizada. Ok? Eu fico por aqui, eu agradeço a presença de vocês.